Muito bem, vamos falar então da montagem do governo Jair Bolsonaro. A principal novidade do dia foi o anúncio do nome do embaixador Ernesto Araújo para comandar o Itamaraty. Araújo era chefe do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Ministério das Relações Exteriores. É diplomata há 29 anos, ele também tem um blog, fez campanha para Jair Bolsonaro, é pró-Donald Trump e se refere ao PT como partido terrorista. Imagino que vocês têm muito a dizer sobre eles, então começo com você, Andreasa, que chegou a citar que o nome dele era um dos favoritos, um dos cotados para o cargo. Isso tem o quê, Andreasa? Uns 15 dias, é isso? Um pouco mais, né? Foi no final do mês de outubro. Eu tava no rastro desse nome por algumas razões, alguns indicativos que eu tinha e algumas conversas também com pessoas ligadas ao bolsonarismo, e comecei, portanto, a pesquisar o perfil do hoje confirmado chanceler brasileiro para chegar na ideia do que seja e do que se pode esperar. É um diplomata de carreira, como você disse, mas nunca chefiou uma embaixada. Estava numa posição estratégica, no entanto, diretor do Itamaraty para Estados Unidos e Canadá. É alguém muito técnico e especialista, para além da questão ideológica, em comércio exterior. Muito fluente nesse sentido com aquele que o Brasil pretende será o seu principal parceiro comercial doravante, os Estados Unidos. Tem algumas premissas na escolha do Jair Bolsonaro. Primeiro, ele pensa que com essa escolha, não apenas com ela, mas especialmente com ela, a escolha de um diplomata, de alguém de carreira no Itamaraty para o Ministério das Relações Exteriores, ele justificaria a escolha de um militar para o Ministério da Defesa. Há uma coerência nessa decisão. Um diplomata no Itamaraty, um militar na defesa. Tem também um aspecto histórico importante. O Bolsonaro gostaria de seguir o exemplo histórico dos presidentes militares durante a ditadura, que de 64 a 85 exclusivamente nomearam diplomatas de carreira para o Itamaraty. Essas são as premissas que estão na origem disso. O Ernesto Araújo, ele foi aluno do Olavo de Carvalho nos anos 90, é alguém que tem uma posição ideológica muito sólida, muito clara, expressa inclusive nesse blog a que o Silvio fez referência. Ele é antipetista e fez campanha explícita para o Jair Bolsonaro. Portanto, é alguém, e é legítimo, que tem um viés, que tem uma posição. Para se entender, e isso é muito importante, o pensamento do novo chanceler e o norte diplomático, portanto, do governo Jair Bolsonaro em política externa, convém ler o artigo, o ensaio do Ernesto Araújo, chamado Trump e o Ocidente. Trump e o Ocidente, é público, está disponível, e ali tem o pensamento do Jair, do embaixador, do diplomata, que é consistente com a pregação do Jair Bolsonaro e dos filhos dele. A primeira vez que eles estiveram juntos, ele, Ernesto e Jair Bolsonaro, foi no dia 2 de novembro, tá? Antes havia uma conversa com os filhos, especialmente Eduardo Bolsonaro, em favor do Ernesto Araújo. No dia 2 houve essa conversa, houve o convencimento do Paulo Guedes de que era o melhor nome, e a demora para que se decidisse em função dele decorreu de alguma resistência interna, especificamente do Onyx Lorenzoni, que tinha outra ideia. O Ernesto Araújo é filho de alguém que foi procurador-geral no governo Ernesto Geisel e sobrinho de um militar diretor da Escola Superior de Guerra. Com tudo isso, com todo esse panorama apresentado aqui, é importante dizer que é alguém tecnicamente à altura do cargo, é alguém tecnicamente bem formado. É isso. Vamos lá, Vera Magalhães.
Formação consistente, pelo que eu ouço das fontes do Itamaraty, e com uma ideologia que o aproxima do Bolsonaro, né? Nesse artigo a que o Andreasa se referiu, ele diz que o Trump é a salvação do Ocidente, seria a última salvação de um Ocidente que ele entende como a expressão aí de estados nacionais e defensores de uma tradição judaico-cristã. Ele faz aí muitos paralelos entre a globalização, que ele chama de globalismo, né, que é um jargão muito caro aos bolsonaristas e aos seguidores do Olavo de Carvalho. Então ele faz a aproximação entre o que seria o globalismo e a ruína do Ocidente, que seria essa razão do declínio do Ocidente. O Trump viria para resgatar um certo nacionalismo e, portanto, vigor do Ocidente como representação, não daquilo que outro autor que estava na mesa lá, naquela live do Jair Bolsonaro logo depois da vitória, que é o Churchill, tem como Ocidente. Para o Churchill, o Ocidente é a representação de estados democráticos, liberais e capitalistas na economia e defensores do Estado democrático de direito. Para essa doutrina, que é a do Olavo de Carvalho e também a do Steve Bannon, um teórico ali do trumpismo, e também a do novo chanceler, a visão de Ocidente seria outra, mais ligada a esses valores judaico-cristãos. Então, esse é o arcabouço teórico aí que justifica a escolha, e isso deve ter consequências para a definição da política externa brasileira, a saber, se havia dúvidas quanto à transferência da embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, com esta inclinação do novo chanceler pró-Israel, doutrina antiglobalista, isso fica bastante reforçado. Então é bem provável que seja feita a mesma mudança como o Bolsonaro já anunciara. Mostra uma grande ascensão, uma grande ascendência do Olavo de Carvalho sobre a definição teórica do novo governo e da sua política externa. O Olavo de Carvalho propagandeou bastante esse texto do novo chanceler como um texto capital ali para se entender o Trump, para se entender o novo papel do Ocidente no mundo. Então, e ele participou da indicação, foi ativo na indicação do Ernesto, que tem o mesmo nome do Ernesto Che Guevara, por paradoxal que pareça. Então, é uma política que a gente vai ver bastante ditada pelos valores ali, esses valores, né, cristãos e judaicos, esse dualismo que tem aí, essa nova associação, que é via igrejas neopentecostais, resgatando uma tradição judaico-cristã, e também muito próximo dos Estados Unidos. Vamos ver o que isso implica em relações com outros parceiros estratégicos do ponto de vista comercial, como a China. Os Estados Unidos adotaram uma política de comprar brigas com a China, mas o Brasil não tem esse tamanho, não tem essa dimensão e depende muito da China para a exportação de commodities minerais e agrícolas. Então, não parece ser um bom negócio adotar aqui de uma maneira muito igual o que o Trump fez com a China nos Estados Unidos. Joel, o que você achou da nomeação? Olha, sem dúvida, Ernesto Araújo tem uma sólida formação aí na carreira diplomática, o que torna ainda mais preocupante a gente perceber que uma pessoa bem formada assim é capaz de um fanatismo ideológico que chega a um nível que beira a verdadeira paranoia, né? Ele acredita na tese do marxismo cultural. Para ele, não é que ele é contra a esquerda, ele acredita que ser de esquerda é quase uma forma de psicopatia, de pessoas doentes que estão tentando dominar e enganar a população. E ele se vê realmente, literalmente, numa cruzada religiosa contra os valores que ele considera que estejam operando no mundo aí por uma grande conspiração global e estão operando no mundo para desconectar as pessoas de Deus. Então ele é alguém intensamente, profundamente fanatizado. É alguém que, no ponto de vista das relações exteriores, vai querer alinhar o Brasil ao ressurgimento do nacionalismo no mundo. Um nacionalismo que nega os órgãos internacionais que, olha, garantiram desde a Segunda Guerra, foram uma criação do Ocidente, essa sim uma verdadeira criação ocidental, porque o Ocidente, os verdadeiros valores do Ocidente nunca foram o folclorismo das raízes cristãs ou nórdicas ou o que quer que seja, e sim a vocação de valores universais.
esses órgãos internacionais como o ONU, criados a partir da Segunda Guerra e que, olha, são altamente imperfeitos, é claro, altamente burocráticos, têm uma série de problemas, muitas vezes beiram a irrelevância sim, mas dentro de todo esse palavrório, dentro de todos os tratados e de toda essa diplomacia chata que parece que não anda muito, as nações parece que não se afirmam tanto, mas garantiu a paz, impediu uma nova guerra mundial e permitiu uma ordem global na qual as nações possam crescer dentro do respeito aos direitos humanos e uma nação com a outra também. Ele nega isso, ele defende um novo nacionalismo no qual esses órgãos internacionais, nos quais tratados multilaterais vão ser abandonados e que os países vão se impor de uma forma mais assertiva. E ele diz, olha, quem defende aí a ordem mundial atual não quer que o Brasil cresça, não quer que o Brasil seja grande e forte. É claro que quer, mas entende que a grandeza e a força do Brasil não está oposta a grandeza de outros países, que o Brasil pode crescer respeitando sim a ordem internacional e cumprindo a vocação brasileira, porque a diplomacia brasileira esteve intimamente ligada à criação dessa ordem mundial, a vocação brasileira para a paz e para a mediação. Ele fala tanto de afirmar o valor do Brasil, mas no fundo ele acredita que os Estados Unidos cumprem uma missão divina. Isso não é uma figura de linguagem. O Trump está cumprindo uma missão divina na Terra, ou seja, aí sim a gente vai ver um Brasil, aí sim, não um Brasil que se submete de uma forma voluntária a uma ordem global de paz e de acordos e de diplomacia, e sim um Brasil que segue como um cachorrinho ao que o presidente americano mandar. Isso vai ser muito preocupante. Esperemos aí que o senso mais pragmático fale mais alto do que essa ideologia delirante que o novo ministro das Relações Internacionais expõe aí no seu blog. Ele opõe nesse artigo, Trump e o Ocidente, um Ocidente globalizado a um Ocidente judaico-cristão que teria de falar não em uma geopolítica, mas em uma teopolítica, para ter esses valores aí judaico-cristãos no centro da definição do tabuleiro. Isso realmente parece bastante contrário à tradição do Itamaraty, e eu acho que é bom nomear um diplomata de carreira. A maioria dos presidentes desde a redemocratização fez isso, houve poucas exceções, né? O Fernando Henrique Cardoso foi uma exceção, o Aloysio Nunes Ferreira é outra exceção agora, mas em grande medida mesmo os petistas procuraram nomear diplomatas de carreira. É claro que é preciso você realinhar o Itamaraty ao novo regime, ao novo presidente, às coisas que ele acredita, ao que ele prega. Mas você fazer uma guinada que seja um cavalo de pau, ainda baseado em teorias que misturam religião e política, religião e economia, uma certa ideologização ao contrário, não parece ser o caminho para um país como o Brasil, que é diferente dos Estados Unidos. Por quê? Porque é dependente comercialmente das suas relações com o mundo, não é autossuficiente em matéria de produtos industrializados, não é autossuficiente, não adianta nada a gente ser uma potência agrícola e mineral se não exportarmos essas commodities, portanto, se não tivermos um ambiente de negócios com o mundo todo e não só com parceiros do mundo judaico-cristão, etc, etc. Então, a necessidade de desideologizar as relações internacionais, da qual eu comungo, não pode ser desculpa para ideologizá-la do outro lado. Andresa, você quer acrescentar? Quero, porque tem, evidentemente, aí uma premissa na escolha do Ernesto Araújo. Tem dois pilares muito claros. Uma objetiva, pragmática, sobre comércio exterior, me parece ser a mais importante e consistente com a escolha. Inclusive é uma guinada na direção dos Estados Unidos. Tentar estreitar essa relação e transformá-la comercialmente em algo melhor para o Brasil. Nesse sentido, a escolha do Ernesto Araújo, pelo próprio posto que ocupava, se justifica plenamente. A outra é declarada, escancarada, não pode nos surpreender. A gente pode questionar se é boa ou não e se é uma prioridade no mundo real. Mas o fato é que a despetização do Itamaraty é algo que vem sendo prometido pelo Bolsonaro há muito tempo. E para isso também o Ernesto Araújo é um nome adequado. Como isso será feito, eu não sei. Mas que a tentativa de tirar a ideologia esquerdista que se supõe existe no Itamaraty e de fato em larga escala existe, e obviamente existiria, porque nós vimos de 13 anos de governos
petistas, não tem como ser diferente. Para isso também é muito claro a influência, inclusive, dos filhos do Jair Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é muito importante na escolha do Ernesto Araújo. Podemos ver as declarações dele a respeito do que se precisaria fazer no Itamaraty, inclusive na entrevista que repercutiu, falamos aqui nesse programa, dada ao Estadão. Então, goste-se ou não, ressaltando a qualidade técnica do escolhido, porque ela existe, é de altíssimo nível, a escolha é coerente com a visão de mundo do novo presidente. Vamos ver como isso se desenrola, porque desideologizar o Itamaraty é algo importante e necessário de ser feito, mas não pode ser uma caça às bruxas, né? Quer dizer, então, também o modo como se fará isso é muito importante. Vamos aguardar e fiscalizar, que é o nosso papel.